Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a proteção do nosso Deus estejam sobre a sua vida. Você sente que ninguém te entende? Que até mesmo suas orações parecem ecoar no vazio? Já viveu dias em que tudo parece escuro, e o silêncio de Deus pesa como uma pedra na alma? Se você já passou ou está passando por momentos assim, então fique comigo até o fim deste vídeo. Porque o Salmo 70 foi escrito exatamente para tempos de urgência espiritual, quando a alma grita por socorro e tudo que conseguimos dizer é apressate. Ó Deus, vamos fazer uma oração juntos para iniciar esse momento com o coração aberto. Senhor, em nome de Jesus, clamamos ao Teu Espírito Santo que vem agora sobre essa vida que me ouve. Que a Tua presença traga cura interior, discernimento espiritual e descanso. Revela, Pai, os Teus caminhos e propósitos mesmo em meio à dor. Que Teu amor incondicional envolva esse coração aflito e traga consolo e esperança. Amém. Esse salmo foi escrito por Davi, o homem segundo o coração de Deus. Um guerreiro, sim. Um rei, sim. Mas acima de tudo, um homem que conhecia a sua fragilidade e que sabia o valor de um clamor sincero. Ele escreveu este salmo em um momento de urgência, quando os inimigos se multiplicavam e a angústia batia à porta. Não era uma oração calma, era um grito da alma. Um pedido desesperado por livramento. A frase que abre o salmo já é um clamor apressate. Ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressate em ajudar-me. Esse pedido revela algo que muitos escondem: a nossa pressa, o nosso medo, a nossa dor. Davi se despe de qualquer orgulho e clama com toda a força que ainda lhe restava. Ele está ensinando que, em tempos de guerra espiritual, a oração não é opcional, é sobrevivência. E se você continuar comigo até o final deste vídeo, vai descobrir um segredo espiritual escondido nesse salmo que vai mudar sua forma de orar e enxergar a si mesmo diante de Deus. Salmo 70, versículo 1. Apressate, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressate em ajudar-me. A oração de Davi neste salmo não é um discurso decorado, nem uma repetição vazia. É um clamor que brota da alma, como um grito de socorro diante do perigo iminente. Ele reconhece que está cercado, que há forças espirituais operando contra ele, e que só Deus pode intervir com poder. A urgência do pedido apressate revela o desespero e a fé que se misturam na oração do justo. Aqui, orar é lutar com as armas invisíveis da fé contra as forças do mal. Oração não é passividade, é resistência espiritual. Quando dobramos os joelhos, não estamos nos rendendo ao inimigo, mas nos armando com o poder de Deus. É na oração que denunciamos as forças do mal, que quebramos correntes, que rompemos com invejas, feitiçarias e amarrações. Davi sabia que suas palavras não eram em vão. Ele não buscava ajuda humana, mas um socorro divino, capaz de transformar realidades e calar o inferno. Há momentos em que tudo o que temos é um suspiro. Um gemido sem palavras. E mesmo isso, Deus ouve. A oração forte não depende da eloquência, mas da sinceridade. Quando dizemos apressate, ó Deus, não estamos apenas pedindo agilidade, estamos confessando: Senhor, eu não posso mais sozinho. É nesse ponto que a oração se torna escudo, espada e abrigo contra o mal. Em uma geração que corre para todos os lados buscando soluções, o salmista nos ensina a correr para Deus. Porque não há libertação espiritual fora da presença dele. A oração é a linguagem de quem sabe que está numa batalha espiritual. E cada palavra lançada aos céus é uma seta contra o inimigo. Clamores sinceros têm o poder de estremecer o inferno e mover os céus em favor dos filhos de Deus. Talvez você esteja enfrentando forças que não entende, perseguições sem explicação, insônia repentina, sensação de peso no ambiente, discussões constantes em casa. Tudo isso pode ter raiz espiritual. E é nesse momento que você precisa se posicionar em oração. Use suas palavras como um ato de fé. Clame com ousadia. Deus ouve, responde e age. Ele é especialista em acudir aqueles que clamam de coração. Salmo 70, versículo 5. Eu sou pobre e necessitado, apressate por mim. Ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Davi, mesmo sendo rei, guerreiro e ungido, se apresenta diante de Deus como pobre e necessitado. Isso não tem a ver com posição social, o status tem a ver com o reconhecimento da nossa limitação diante da grandeza divina. Essa declaração revela que, por trás de toda força aparente, existe um coração quebrantado. O segredo não está em parecer forte, mas em saber a quem recorrer quando a força nos falta. É nessa confissão de fragilidade que o céu se inclina. Deus resiste aos soberbos,
mas se apressa em socorrer os humildes. Davi nos mostra que não é vergonha admitir: Senhor, eu preciso de ti. Muito pelo contrário, esse é o início do milagre. Quando o orgulho dá lugar à humildade, o auxílio divino encontra espaço para agir. O clamor do fraco sincero tem mais poder do que o discurso do forte orgulhoso. Quantas vezes tentamos enfrentar sozinhos aquilo que só Deus pode resolver? Tentamos controlar situações, guardar aparências, fingir que está tudo bem, mas por dentro, estamos esgotados. Esse versículo nos chama a uma entrega honesta. A reconhecer: eu sou necessitado, Deus. Eu não consigo sozinho. É nesse momento que o socorro divino se manifesta com poder, quebrando o ciclo da exaustão espiritual. Essa dependência não é sinal de derrota, mas de maturidade espiritual. Quando reconhecemos nossa limitação, damos a Deus a oportunidade de ser glorificado na nossa fraqueza. Ele não espera que sejamos autossuficientes, ele deseja ser o nosso auxílio constante. Como Davi, precisamos nos lembrar todos os dias: sem Deus, somos apenas palmas com ele, somos invencíveis diante de qualquer adversidade. Se hoje você se sente pequeno, fraco ou perdido, saiba: esse é o melhor lugar para encontrar Deus. Ele é Pai dos necessitados, defensor dos quebrantados, socorro presente na angústia. Não esconda sua dor, nem finja forças que você não tem. Se renda, entregue-se. Diga como Davi: Senhor, não te detenhas. E você verá o auxílio divino chegar com pressa, com força, com libertação. Salmo 70, versículo 1: Apressate, ó Deus, em me livrar, Senhor, apressate em ajudar-me. O mesmo versículo que expressa desespero também revela fé. Davi não está clamando ao acaso, ele sabe exatamente para quem está orando. Quando ele repete: apressate, ó Deus, não está questionando o poder divino, mas demonstrando confiança de que só o Senhor tem o livramento. A urgência do clamor não nega a fé, ela a reforça. Porque mesmo aflito, Davi está dizendo: se alguém pode me ajudar, esse alguém é Deus. Muitas vezes, confundimos o silêncio de Deus com a ausência. Mas a fé verdadeira sabe que, mesmo quando ele parece demorar, ele está agindo. Davi está nos ensinando que podemos ser sinceros com Deus, expressar nossa dor, nossa urgência, sem perder o respeito nem a reverência. Orar com confiança é dizer: Senhor, eu não entendo teus caminhos, mas eu sei que tu és fiel. Eu creio que o teu socorro virá. É exatamente quando tudo parece parado que Deus trabalha nos bastidores. Ele não chega atrasado. Ele chega no tempo certo. Mas isso não significa que não podemos clamar com pressa. O coração que confia em Deus não é passivo, é insistente. Davi mostra que podemos clamar com intensidade, com paixão, com fé viva. E é essa confiança que move o coração de Deus e atrai o socorro celestial. Você pode até estar cansado de esperar. Pode estar orando há dias, meses, até anos. Mas hoje, Deus te lembra: eu sou o teu auxílio e o teu libertador. A fé que confia persevera. Não se trata de repetir fórmulas, mas de manter um coração firme, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. A fé verdadeira não depende do que se vê, ela se alimenta do que se crê. Se as respostas estão demorando, não desista. Faça como Davi, continue clamando, continue dizendo: apressate, Senhor. Com fé e expectativa. Porque a confiança no socorro divino é a ponte que liga o desespero à vitória. E quem espera em Deus, nunca é envergonhado. Ele vem. Ele socorre. Ele se levanta por aqueles que confiam no seu nome. Salmo 70, versículo 2: Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma, voltem para trás e confundam-se os que me desejam o mal. Davi não pede apenas por proteção física. Ele ora por confusão nos planos dos seus inimigos, sejam visíveis ou invisíveis. Ele entende que por trás das ameaças humanas, há forças espirituais operando na escuridão. A oração aqui é estratégica, ele clama para que Deus exponha e desmonte os ataques ocultos. Em vez de lutar com as próprias mãos, ele entrega a guerra nas mãos de Deus, que é justo juiz e poderoso guerreiro. O salmista sabe que nem toda batalha se trava no campo natural. Há guerras que começam no invisível: fofocas, invejas, palavras malditas, manipulações espirituais. E para essas, a resposta não é confronto, mas clamor. Ele pede que os inimigos sejam envergonhados não por vingança, mas para que suas más intenções sejam anuladas. Davi nos ensina que a oração é mais eficaz do que qualquer resposta humana.
Quantas vezes sentimos que estamos sendo atacados e não sabemos nem de onde vem o golpe? Sensações de peso, desânimo repentino, portas que se fecham sem motivo claro são sinais de que precisamos orar por proteção espiritual. O confundir os inimigos é uma forma de desarmar suas estratégias. Quando Deus confunde, Ele quebra alianças do mal, desvia armadilhas e protege nossa mente da influência maligna. Essa oração também nos lembra que não estamos sozinhos na batalha. Quando colocamos os inimigos nas mãos de Deus, não precisamos mais carregar o peso da vingança ou da justiça pelas próprias mãos. Ele é o nosso escudo, o defensor da nossa alma. Se orarmos com sinceridade, com base nesse salmo, Deus mesmo se encarregará de fazer com que os planos do inimigo não prosperem. Talvez hoje você esteja cercado de opositores, ou sentindo ataques que nem consegue explicar. Não tente vencer na força do braço. Dobre os joelhos e ore como Davi: Senhor, que sejam envergonhados os que me querem o mal. Entregue, confie, descanse. Porque o Deus que te guarda não dorme. Ele é tua sombra, tua fortaleza, tua torre segura contra todos os inimigos, os que você vê e os que você nem imagina. Salmo 70, versículo 3. Voltem por causa da sua vergonha aqueles que dizem Esse versículo pode parecer simples à primeira vista, mas ele revela algo profundo: a dor de ser zombado enquanto espera por Deus. Davi está falando da humilhação que vem quando o socorro parece não chegar. Aqueles que dizem estão rindo do sofrimento, tirando sarro da espera, zombando da fé alheia. Mas Davi não reage com raiva, ele apresenta essa angústia ao Senhor, confiando que a justiça divina agirá no tempo certo. Essa postura exige algo raro: fé aliada à paciência. Porque crer quando tudo vai bem é fácil, mas manter a fé quando os inimigos riem da sua dor, isso é espiritual. Davi não se justifica, não tenta provar nada. Ele se cala diante dos zombadores e fala com Deus. Ele entende que a resposta do céu é mais poderosa do que qualquer explicação humana. Paciência aqui não é passividade, é confiança silenciosa. Talvez hoje você esteja sendo julgado por esperar em Deus. Alguém pode estar dizendo que sua fé é em vão, que sua oração não funcionou, que seu louvor não valeu nada. Mas a verdade é que Deus trabalha no oculto, e enquanto zombam de você, Ele prepara uma resposta que vai silenciar até o inferno. A paciência que nasce da fé é o escudo que protege seu coração enquanto a vitória é formada no invisível. É nesse tipo de espera que o caráter é forjado. A fé sem paciência vira ansiedade, e a paciência sem fé vira resignação. Mas juntas, elas produzem maturidade espiritual. Davi nos mostra que podemos sim sentir a dor da espera, mas não devemos permitir que ela roube nossa confiança. O riso dos inimigos é barulho momentâneo. A resposta de Deus é eterna e definitiva. Então, se hoje você está ouvindo risos de desprezo, zombarias espirituais ou até mesmo dúvidas dentro do seu próprio coração, lembre-se: Deus não esquece os que confiam nele. Espere, persevere, confie, porque o tempo da zombaria passa, mas o tempo da exaltação chega. E quando Deus se levanta, nenhum terá força para se manter de pé diante da glória que virá sobre você. Salmo 70, versículo 4. Folguem e se alegrem em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam sempre: engrandecido seja Deus. Em meio à batalha, Davi faz um convite inesperado à alegria. Isso parece contraditório à primeira vista, como se alegrar em tempos de aflição. Mas aqui está uma chave espiritual poderosa: o louvor não é consequência da vitória, é uma arma que antecede o livramento. Davi não espera a situação mudar para adorar, ele decide exaltar a Deus mesmo enquanto ainda sente a pressão dos inimigos. Porque a alegria no Senhor é força em meio à guerra. Essa alegria não nasce das circunstâncias, mas da presença de Deus. É uma alegria que vem do alto, e não do que está ao redor. Quando Davi diz: folguem todos os que te buscam, ele está lembrando que quem busca a Deus encontra algo maior do que a resposta encontra a presença. E quem experimenta essa presença, mesmo em meio ao caos, pode dizer com verdade: engrandecido seja Deus. O salmista nos ensina que o louvor é mais do que música, é posicionamento espiritual. Quando o inimigo tenta semear tristeza, confusão e desânimo, o louvor neutraliza esses ataques. É como se Davi dissesse: vocês podem tentar me abater, mas enquanto eu tiver fôlego, eu vou adorar. A alegria se torna então uma declaração de fé: eu sei quem é meu Deus, mesmo quando tudo parece escuro.
Talvez você esteja em um cenário onde sorrir parece impossível, mas há uma alegria que não depende da lógica, uma paz que excede todo o entendimento, e essa alegria é acessível a todos os que amam a salvação do Senhor. Quando você diz engrandecido seja Deus, mesmo sem ver saída, você está ativando o poder da adoração no meio do deserto. Isso muda tudo. Não espere a tempestade passar para louvar. Louve agora. Declare a grandeza de Deus no meio da luta. Sua adoração é um sinal de que você acredita que o fim será melhor do que o começo. Como Davi, célebre antes do livramento. Porque quem ama a salvação aprende a dançar antes mesmo da música tocar. A alegria do Senhor é sua força mesmo em meio à guerra. Salmo 70, versículo 5. Eu sou pobre e necessitado, apressa-te por mim. Ó Deus, tu és o meu auxílio e o meu libertador, Senhor, não te detenhas. Davi, com toda a sua experiência, confessa mais uma vez: eu sou pobre e necessitado. Essa declaração vai muito além do estado material, ela é uma exposição da alma. É como se ele dissesse: estou fraco por dentro, Senhor. Cheio de medos, ansiedades, pressões. Quantas vezes nos sentimos assim, mas guardamos tudo por orgulho ou medo? O Salmo nos convida a entregar esses sentimentos diante do altar de Deus. Deus não despreza um coração quebrantado. Ele não se escandaliza com nossas dores, nem se afasta das nossas fragilidades. Pelo contrário, Ele se aproxima. Quando abrimos o coração e dizemos: Senhor, eu não consigo lidar com isso, damos liberdade para que o Espírito Santo opere cura interior. Não há libertação espiritual sem essa entrega sincera, porque o que não é exposto não pode ser tratado. As amarras da alma, medo, ansiedade, culpa, raiva, solidão são inimigos internos que nos prendem silenciosamente. E a única forma de vencê-los é através da rendição. Quando Davi clama por libertação, ele não está falando apenas de inimigos externos, mas também de prisões emocionais. Ele reconhece que precisa de um libertador, e esse libertador é Deus. Só Ele tem poder para quebrar cadeias invisíveis. Muitos estão sobrecarregados, não por falta de fé, mas por não saberem como entregar o que sentem. Este salmo nos ensina a colocar tudo diante de Deus: a dor que não passa, o pensamento que persegue, a culpa que corrói. O Senhor é refúgio para quem carrega peso demais. Quando confessamos nossa necessidade, Ele vem com consolo, clareza e paz que excede todo o entendimento. Hoje, faça como Davi. Diga com coragem: Senhor, eu sou necessitado. Não como quem desiste, mas como quem confia. Entregue os sentimentos negativos, as sombras da mente, os ruídos do coração. O teu auxílio não virá de dentro de você, mas de cima. O libertador já está a caminho. E quando ele chega, tudo o que era pesado se torna leve, tudo o que era escuro se ilumina, e a alma encontra descanso. Salmo 70, versículo 3. Voltem por causa da sua vergonha aqueles que dizem: o riso do inimigo é cruel. Dói mais do que muitos golpes físicos. Quando alguém zomba da sua dor, da sua fé, do seu tempo de espera, a ferida não é apenas emocional, é espiritual. Davi experimentou isso, e em vez de se vingar, ele orou. Ele não revidou com palavras amargas, mas com intercessão. Essa é uma resposta espiritual: transformar o ataque em clamor, a zombaria em adoração, a provocação em entrega a Deus. A fé nos ensina a devolver ao céu o que não conseguimos carregar. Quando somos emocionalmente feridos, nossa tendência natural é reagir. Mas o Salmo nos aponta um caminho diferente. Em vez de guardar mágoas ou tentar justificar-se, o justo ora. Davi nos mostra que há honra em deixar a justiça nas mãos de Deus. Porque a vergonha do ímpio virá não por nossa força, mas pela intervenção do justo juiz. Esses ataques emocionais, críticas, rejeições, calúnias muitas vezes têm raiz espiritual. São setas inflamadas que atingem nossa identidade e nossa fé. E só podem ser vencidas com armas espirituais. A oração aqui se torna escudo da mente e do coração. Quando dizemos: Senhor, cuida disso, estamos nos blindando contra o veneno da mágoa e confiando que a verdade será revelada no tempo certo. Quantas pessoas hoje carregam traumas de palavras que ouviram? Quantas deixaram de sonhar por causa de uma zombaria? Davi nos encoraja: entregue tudo a Deus. Não permita que a voz dos que te ridicularizam seja mais alta do que a voz de Deus dentro de você. Porque Ele conhece o teu coração, tua intenção, tua luta, e Ele vai te justificar diante dos que te acusam.
Se você tem sido alvo de zombarias, de injustiças ou de desprezo, não guarde isso dentro de si. Fale com Deus. Apresente essas feridas no altar. A resposta espiritual é o silêncio confiado, a oração persistente e a entrega total. Quem se esconde em Deus não precisa se defender sozinho. Porque o Senhor é escudo, justiça e honra para aqueles que se refugiam nele. Salmo 70, versículo 4. Folguem e se alegrem em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam sempre: engrandecido seja Deus. Há um segredo espiritual revelado nesse versículo. O louvor tem poder de transformar ambientes, pensamentos e atmosferas espirituais. Davi, mesmo em meio à perseguição, propõe que todos os que buscam a Deus se alegrem e declarem: engrandecido seja Deus. Isso nos mostra que o louvor não é uma resposta à vitória, mas um caminho até ela. Quem aprende a louvar no meio da dor, acessa dimensões profundas de libertação espiritual. Dizer engrandecido seja Deus quando tudo está bem é fácil. Mas quando o coração está ferido, quando as respostas demoram, quando o inimigo aperta, aí está o verdadeiro louvor. Davi nos ensina que esse tipo de adoração, feita com lágrimas e fé, move o céu. O louvor sincero quebra correntes internas, silencia o espírito de confusão e atrai a presença de Deus para perto do aflito. O louvor constante é também uma declaração de confiança. É como dizer mesmo sem entender: eu confio em ti. Isso muda nossa postura diante da luta. Em vez de focar no problema, passamos a focar no Deus que é maior do que qualquer adversidade. O ambiente pode não mudar de imediato, mas a alma se renova. A força volta, a esperança ressurge, e o coração se fortalece para continuar caminhando. Quando o louvor se torna estilo de vida, ele protege nosso interior. Ele nos impede de cair no buraco do desânimo, da murmuração e da dúvida. Louvar é um ato de resistência espiritual. É como levantar uma bandeira dizendo: aqui reina Deus, e não o caos. Davi faz do louvor uma arma, um refúgio e uma declaração de guerra contra todo desânimo que tenta dominar a alma. Então hoje, mesmo que tudo diga o contrário, levante sua voz e declare: engrandecido seja Deus. Não espere o fim da luta para louvar. Faça isso agora, porque o louvor não depende do que você sente, mas do Deus que você conhece. Ele é digno, Ele é presente, Ele é libertador. E quando o louvor sobe, a glória desce trazendo cura, luz e transformação onde antes havia apenas dor. Salmo 70, versículo 5. Eu sou pobre e necessitado, apressa-te por mim. Ó Deus, tu és o meu auxílio e o meu libertador, Senhor, não te detenhas. Davi encerra este salmo reafirmando aquilo que o sustentou em toda a oração: a certeza de que Deus é seu auxílio e seu libertador. Ele reconhece mais uma vez sua fragilidade, mas também declara quem é o seu Deus. E é esse equilíbrio entre humildade e fé que nos dá forças para continuar. Mesmo pobre e necessitado, ele não se cala. Ele clama. Ele espera. Ele confia. E nos ensina que o socorro divino não tarda para quem espera com fé. Essa declaração final é um clamor de encorajamento: Senhor, não te detenhas. É como se ele dissesse: eu sei que tu estás vindo, então vem logo, Senhor. A fé de Davi não era passiva. Era ativa, viva, perseverante. Ele termina orando com ousadia, mostrando que mesmo em meio à dor, o justo pode levantar a cabeça e proclamar que Deus ainda é socorro presente e libertador fiel. Você pode estar cansado, sentindo que orou demais e nada mudou. Mas hoje, Deus te lembra: Ele continua sendo teu auxílio. Ele está vindo ao teu encontro, e nada poderá deter a sua mão estendida sobre você. O inimigo tentou te fazer calar, mas você continua de pé. E isso já é sinal de que Deus está contigo. Não se cale. Continue clamando. Continue crendo. Continue esperando. Apressa-te, Senhor. Essa é a oração que sai da boca de quem crê mesmo quando está no limite. De quem insiste mesmo quando tudo diz para desistir. De quem sabe que Deus não falha, ainda que pareça demorar. Esse clamor é a marca dos filhos que conhecem o Pai. Porque quem sabe quem Deus é, nunca para de esperar nele. E quem espera nele, nunca será envergonhado. Então levante-se hoje com esperança renovada. Deus é o teu auxílio. Deus é o teu libertador. E Ele está vindo em tua direção com pressa, com poder e com resposta. Não pare de orar. Não pare de crer. Porque no tempo certo, o Deus que te sustentou no silêncio vai se manifestar com glória diante dos teus olhos. E tudo que hoje parece impossível,
será apenas testemunho daquilo que ele já começou a fazer. O Salmo 70 nos ensinou algo profundo que em tempos de angústia, nossa voz não pode se calar, ela precisa se levantar em oração. Davi nos mostrou que a verdadeira força não está em parecer invencível, mas em depender completamente de Deus. Cada versículo foi como um grito do coração aflito que, em vez de se render ao medo, escolheu confiar na justiça divina, clamar com fé, louvar com lágrimas e esperar com esperança. E agora eu te pergunto o que você precisa entregar hoje aos pés do Senhor. Qual sentimento, qual batalha, qual inimigo invisível tem te sufocado? O Salmo 70 é mais do que uma oração, é uma arma espiritual. Use esse salmo como escudo, como clamor, como resistência. Deus ouve. Deus se apressa. Deus se move. Se essa mensagem falou com você, deixe nos comentários o que Deus ministrou ao seu coração. Compartilhe sua experiência, sua luta ou seu testemunho. Aqui somos uma comunidade de fé, e sua história pode fortalecer alguém que está enfrentando o mesmo deserto que você venceu ou está vencendo. Se você ainda não é inscrito no canal, clique agora no botão de inscrição, ative o sininho e deixe o seu like nesse vídeo. Isso fortalece muito o canal e nos permite continuar levando a palavra de Deus a mais corações sedentos. E tem um outro vídeo aparecendo aqui na tela agora mesmo, e eu te convido a assistir, porque ele vai continuar te edificando e te fortalecendo espiritualmente.